Claudiomiro Straes Ferreira. Claudiomiro, para muitos o maior centroavante da história do Internacional. O Claudiomiro é o convidado do Estúdio B para lembrar momentos importantes da tua história, da história do Inter e especialmente da inauguração do Beira-Rio, o gol de inauguração do Beira-Rio. Eu já quero começar direto esse papo contigo, indo para imagens aqui, Claudiomiro, mostrando, por exemplo, essa imagem tua, bem novinho. Que idade tu tinhas aí, Claudiomiro? Olha, aí devia ter uns 19 anos, mais ou menos, olha. 19? Pelo rosto. Perfeito. Tá bem novinho, cabelinho bem curtinho, que era o corte que eu fazia na época, né? Uhum. Devia estar com essa idade aí. Bom, e aí já era titular do Internacional há 2 anos, porque tu subiste com 16 no início de 1967 e lá pela metade de 67, com 17 anos apenas, te tornaste titular desse ataque do Internacional. Ali teve não foi praticamente na chegada logo que eu subi, né? Porque Perfeito. Teve a época do falecido Didi, que tinha vindo para o Internacional. Didi Pedalada. Justamente, que aí ele jogou, ficou como titular, que teve o jogo do Inter e Cruzeiro pelo Roberto Gomes Pedrosa e tal. Aí ele ficou acho que uns 3 meses no Inter. Uhum. E por empréstimo do Inter, que ele veio do Cruzeiro da Montanha por empréstimo. Perfeito. E aí ele foi negociado para o Cruzeiro de Belo Horizonte. E dali por diante, sim, que aí eu comecei a me afirmar como titular. E aí eu jogava de vez em quando de centroavante pela ponta direita, às vezes até ponteiro esquerdo. Uhum. E aí foi indo. Mas depois eu me afirmei como centroavante e aí não saí mais. Esse time, eu acho que é de 1969, tem o Valmir Lourus, por exemplo, começa com o Gainete lá. Isso, ó. Gainete, Pontes, Scala, Carbone, Valmir, Laurício, Isso. E aí o Sérgio Galocha, Valdomiro, Claudiomiro, Tovar e Gilson Porto. Perfeito. Esse é um time de 1969 no Internacional. Por aí, que é o caso do Gilson Porto, que já o Gilson Porto já está em 69, né? Perfeito, e até participou da inauguração do estádio Beira-Rio. Um time que já tinha o Claudiomiro com 2 anos já de titular, começou a ser titular em 1967. Aí chegamos no centro desta entrevista, que é a inauguração, Claudiomiro, do estádio Beira-Rio. Olha só o Beira-Rio lotado aí, que imagem bonita, né, Claudiomiro? Isso aí foi uma coisa tão linda, principalmente começando às 6 horas da manhã, como começou com a foguetame e tal, e a gente vendo que do lado de lá ainda tinha água em volta do Beira-Rio. Sim. Então isso aí foi uma consagração pra gente, a gente que estava esperando esse jogo, então parecia que não passava as horas nunca, né? Para enfrentar um time como o caso do Benfica, que o Benfica era a base da seleção portuguesa, que foi que jogou em 66, se eu não me engano. Isso, a Copa de 66. Então, e nós estávamos ansiosos para iniciar esse jogo, e foi um jogo, se eu não me engano, naquela época, que era difícil, foi transmitido para a Europa. Não sei se sabe, o jogo da inauguração foi transmitido para a Europa. É mesmo? Sim. Tal era a força do adversário, que era o Benfica, um dos maiores clubes e times da Europa na época. Justamente. E aí, a foto de todo o grupo do Internacional, o grupo de jogadores, aquele grupo que participou do jogo de inauguração. Justamente, só que foi... que já visto que nós não batemos uma fotografia dos 11, que geralmente é a primeira coisa que foi aqui para prestar uma homenagem a todos aqueles jogadores que participaram da inauguração. Perfeito. Até diretor, lá tudo, que fazia parte do futebol praticamente, participar dessa foto. E foi uma coisa bacana que hoje, até hoje, quer dizer, continua essa foto, uma foto histórica. Perfeito. Vem a inauguração do Beira-Rio, naquele domingo de 6 de abril de 1969. Olha só as imagens da inauguração. Olha aqui, o público chegando. Era o primeiro jogo do Beira-Rio, naquele abril de 1969, e o público, talvez na esperança, mas sem ter certeza de que algum tempo depois veria o primeiro gol do Beira-Rio, marcado exatamente por ti, Claudiomiro. É uma emoção todas as vezes que a gente vê isso, a gente fica emocionado, né, devido que desse gol aí foi aonde que eu cheguei e joguei, né, na seleção brasileira, cheguei à seleção brasileira, quer dizer, a gente fica muito satisfeito em guardar isso aí, e eu já tenho isso aí guardado, né, e de vez em quando me bate a saudade, eu... Dá uma boa vereda. Justamente. A gente está vendo imagens do jogo aí, para dar uma ideia, o Benfica tinha o Eusébio, por exemplo, considerado um dos grandes jogadores da época no futebol mundial. Em seguida veio o gol, Claudiomiro, para a gente dar uma conferida, acho que esse é o lance do gol. É o lance. Olha aí. O Valdomiro aí, ó. Cruzamento da direita, lá para a esquerda o Gilson Porto ia chutar o ponteiro esquerdo, né? Ele tentou acertar o gol, mas não conseguiu. Perfeito. Pegou mal, aí onde que veio a bola para mim, eu concluí no meio dos 2 zagueiros ali. De cabeça, Claudiomiro. Justamente. A bola sobrou no meio, a gente está mostrando a imagem do gol de inauguração do estádio Beira-Rio, marcado por Claudiomiro. De novo,
Valdomiro naquele cruzamento tradicional dele. Gilson Porto, que era o ponteiro esquerdo, pega, a bola vai no meio. Claudiomiro de cabeça faz e sai vibrando. É emoção nesse momento aí, Claudiomiro? A emoção é muito grande, que ali eu fui para o lado da social, que eu geralmente quando fazia o golo, eu vibrava sempre ali pro lado da social. E aquilo ali foi uma emoção imensa. E tu sabe que nesse jogo aí eu tava sendo dúvida para jogar, que eu tava com um problema no tornozelo, cara. E aí eu superei tudo para poder, que eu disse, não posso ficar fora desse jogo aí, que é um jogo para consagrar. E foi daí que começou a minha carreira mesmo, começou aí. Sim. Porque logo que eu entrei era muito criticado e tal, né? Fui muito criticado. Olha um guri novo, recém subindo, então. Imagina. E nós perdendo o título do jeito que nós perdíamos, que o time do Grêmio era muito superior. Todos os títulos era muito superior do que nós. Mas com essa era aí, que no primeiro gol e depois que nós passamos pro Beira-Rio, aí modificou tudo. Quer dizer que aí... Claudiomiro, a foto mostra assim, depois do gol, saindo para a comemoração, acho que é o Braulio que está do lado aqui. Sim, o Braulio está tentando me agarrar. Mas sai, Braulio, que eu quero ir lá para a massa e tal. Aí tentando dar um abraço, né? E olha a comemoração do gol aí, em frente à massa. 1969 foi um ano assim extraordinário para ti, porque tu marcaste o primeiro gol que a gente viu aí na inauguração do Beira-Rio, mas teve outros jogos marcantes. Por exemplo, o Santos veio aqui e o Inter fez 3-0 no Santos. O lateral esquerdo, Rildo, rasgou a camiseta do Sérgio Galocha e no jogo tu marcaste 2 gols. E ainda na inauguração do Beira-Rio, o Peñarol de Montevidéu veio aqui com o Figueroa, que depois virou o maior zagueiro da história do Internacional. O Inter goleou por 4-0 e tu marcaste também 2 gols. Foi um ano extraordinário para ti, o de 69, Claudio. Não, aí na era da inauguração, aí foi o primeiro título que nós ganhamos também. E eu fiz o primeiro gol do Campeonato Gaúcho também. Tu vê, quer dizer, foi uma coisa muito bacana. E da inauguração, esse jogo aí contra o Peñarol foi um jogo, que foi brincadeira. O que o nosso time também jogou foi algo impressionante. Eu fiz 4 gols, porque o Peñarol era a base da seleção uruguaia, né? Perfeito. Que era o Mazurquer, Furlan, Pedro Rotti, o Figueroa, Castilho, Spencer, Cubijas. Quer dizer, era um baita de um time. Tinha muita gente, o time dele era a seleção. Então nós tocamos ali 4 assim, olha, não dá para acreditar, mas também daqueles dias que dava tudo certo para nós, né? E quando dá certo é brincadeira. Imagina, depois da inauguração do Beira-Rio, aqui o gol histórico era a manchete da 0 Hora no dia seguinte, viu, Claudiomiro? 1969 isso é uma manchete de mais de 40 anos. Isso aí, se não me engano, que saiu uma matéria só sobre a inauguração do Beira-Rio, que foi parece um jornal especial só sobre o Beira-Rio, uma coisa bacana, só os lances que dava. Perfeito, vamos ver o que a gente tem mais de imagens aqui para fechar. Tu num Grenal. Grenal no Estádio Olímpico, disputando uma bola com o Jadir, que era meio campo do time do Grêmio. E já passando, né? Já estava na frente. Ali o Jadir tá tentando me pegar, porque eu tinha muita velocidade, né? E ali, se eu não me engano, eu tô caindo pelo lado esquerdo. Ele tá tentando me acompanhar, mas eu já tinha passado por ele já. Perfeito. E ele tentou, que eu tinha um arranque muito forte para me pegar, era difícil, né? Perfeito. Bom, Claudiomiro Straes Ferreira foi o destaque no Estúdio B, participando desse trabalho em que a gente tenta, assim, reabilitar e recuperando exatamente fatos históricos relacionados a ex-grandes jogadores da dupla Grenal e também a própria dupla Grenal. Claudiomiro, quero te agradecer pela participação aqui no Estúdio B, muito obrigado. Pô, eu que agradeço, para mim foi uma satisfação participar do Estúdio B. E foi muito bom, principalmente a gente relembrar muitas coisas há mais de 30 anos atrás. E a gente relembrando isso aí é uma coisa muito bacana. Claudiomiro, para mim, foi o maior centroavante da história do Internacional depois da inauguração do Beira-Rio. Naquele ano, 69, 18 anos, acho que 18 anos, jogando contra o Eusébio, o primeiro jogo do Beira-Rio, eu aqui estava. Realmente foi uma emoção muito grande, né? Estar presente naquela data mágica para nós colorados, que foi a inauguração do Beira-Rio, e o Claudiomiro mergulhando de cabeça depois de um cruzamento do Gilson Porto da linha de fundo. Então era realmente um grande jogador, e se hoje estivesse jogando, seria um atleta equivalente ao Adriano, ao Ronaldo Nazário, não tenho dúvida nenhuma.